Galera, bom dia, boa tarde, boa noite aí. Esse vídeo de hoje é porque eu resolvi fazer, estava aí vagando pelo YouTube e estava assistindo uma entrevista com o professor Assis Brasil. O professor Assis Brasil, para quem não conhece, é um grande professor de literatura, um dos maiores do Brasil, apesar do trocadilho Assis Brasil, né? Mas ele tem um curso que ele ministra em Porto Alegre, que é conhecidíssimo, grandes autores brasileiros já passaram por lá, e a entrevista está linkada aí embaixo na descrição do vídeo. Então não deixe de assistir logo após vocês verem esse vídeo, ou antes, se vocês quiserem parar a assistir aí, que é muito boa a entrevista. O que me chamou a atenção de várias coisas que ele fala nessa entrevista é que ele é um cara que defende um tipo de escola de literatura, de escola não, de fazer literatura, de escrever, que é através de roteiro. Quer dizer, ele defende que você, antes de escrever, mesmo que seja um conto, romance também, lógico, principalmente, mas antes que você escreva um conto ou qualquer texto, você trabalhe antes o roteiro. Por que isso é interessante, né? Eu me identifiquei muito com o que ele falou, porque eu, né, quando eu era adolescente, criança, eu escrevia muita coisa e tal, nunca conseguia chegar ao final. Depois eu entendi que eu não chegava ao final porque eu chegava ali no meio, eu não sabia mais para onde a história ia caminhar, eu sabia o fim, né? Sabia o fim, mas não sabia como é que era a metade da história, a coisa não estava se desenvolvendo muito bem e tal. Eu acabei, instintivamente na época, desenvolvendo essa ideia de fazer um roteiro antes de começar a escrever qualquer coisa. Então hoje, sempre antes de eu escrever qualquer coisa, um texto pequeno, qualquer coisa assim, eu faço um roteiro antes. E ele defende que isso é importante, né? Lembrando que isso é só um método. Claro que tem gente que faz o contrário, deixar bem claro que isso aí não é garantia de que você vai escrever bem ou mal. Por exemplo, Bernard Cornwell é um cara que não faz isso. Ele não consegue escrever o roteiro antes de escrever, antes de fazer o livro. Ele diz que se ele fizer isso, ele fica desestimulado, que, enfim, ele gosta de ir inventando a história à medida que ela for caminhando. Outro cara que também não gosta nem um pouco de escrever roteiro é o nosso querido Stephen King. Ele fala que se ele fizer isso, que ele fala que no livro dele sobre a escrita, ele fala que quem faz, até brinca, fala que quem escreve roteiro antes é bobão, tal, faz uma brincadeira do tipo. Então não é uma coisa certa ou errada, é só um método que para mim funcionou e para alguns escritores também funciona. Então talvez se você estiver tendo alguma dificuldade assim, nesse sentido de começar, de avançar, porque começar o livro é até fácil, né? Mas avançar o livro, né, no meio, talvez seja uma coisa interessante, você parar e escrever o roteiro. É muito comum a gente, sei lá, voltar de um filme assim que você gostou muito, falar, cara, eu tive uma ideia irada, vou escrever um livro sobre isso, aí chega em casa e começa a escrever mesmo, escreve 10 páginas incríveis, uma cena de abertura perfeita, mas aí depois a coisa vai se perdendo, né? Porque você não sabe para onde é que você vai. E aí você precisa esperar algum tempo, assim, uma semana para encontrar uma solução. Você encontra, mas aí quando você encontra essa solução, você já perdeu o fio da meada, quer dizer, você já se confundiu. Então, um dos caras que faz isso, que faz roteiro, é o Martin, né? George Martin, uma entrevista ele falou também que comparou o roteiro com um roteiro de viagem, por exemplo. Você sabe, você colocando seu roteiro de viagem, que você vai visitar uma cidade, primeiro você vai no museu, depois você vai num parque, coisa do tipo. Mas no meio você pode encontrar um amigo e decidir, sei lá, vou jantar com ele em vez de ir nesse parque, em vez de ir nesse museu e tal. Então o roteiro não é uma camisa de força, não é uma amarra, mas é uma parada que você pode usar a seu favor. Claro que você pode mudar as coisas, né? Mas eu acho que da primeira vez que você escreve, talvez seja importante você se manter naquele roteiro. E depois você pode reescrever. Então o Assis Brasil, ele faz uma analogia muito interessante desse vídeo que vocês vão ver a seguir aí, que está nos comentários, está no vídeo da descrição, que ele diz que escrever um romance é como Ulisses, né, que está navegando lá com o seu barco no mar e escuta o canto das sereias. Né? Então vai para um lado, vai para o outro, aí se você tentar se desviar para um lado, você bate num rochedo, se tentar desviar para o outro, você cai numa tempestade, coisa do tipo. Então o que você precisa fazer é se amarrar no mastro. Você ficar lá bem amarrado no mastro para que você possa seguir a sua rota sem grandes problemas, sem o seu navio ser destruído. Então ele fala isso, eu achei interessante porque para mim sempre funcionou. Então talvez seja um exercício, né? Antes você vai escrever um conto mesmo.
mas fala lá o que vai acontecer, começo, meio, no meio, fim, como é que vai acontecer tudo, talvez possa ajudar você aí enfim, a fazer. E eu achei muito interessante essa entrevista com ele. É óbvio que ele vai explicar isso muito melhor do que eu, então fique à vontade aí para ver essa entrevista que está linkada aí na descrição. Beleza? E digam aí nos comentários se vocês escrevem roteiro, preferem escrever sem saber de nada. Né? Existem as duas vertentes, nenhuma delas é certa. Mas quis compartilhar isso com vocês aí. Beleza? Até a próxima e abraços.